Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós teremos uma aula sobre a independência dos Estados Unidos. A independência dos Estados Unidos constitui um capítulo de suma importância dentro da história da América. A independência dos Estados Unidos, ela se constitui emblemática porque foi o primeiro país que conseguiu romper o pacto colonial, ou seja, foi o primeiro país que conseguiu se livrar da condição colonial e conseguir a sua independência. Então, a independência das 13 colônias, a princípio 13 colônias, né, inglesas que estavam aqui na América, a partir de 1776, a partir da Declaração de Independência, se constituem nos Estados Unidos da América. Em que contexto se dá a independência dos Estados Unidos? O contexto é o de crise do antigo regime, é o contexto do século XVIII, é o contexto da expansão das ideias iluministas. Então, essa crise do antigo regime, sobretudo no caso da independência dos Estados Unidos, aparece como um elemento, né, contra o mercantilismo. Ou seja, a crise do antigo regime representa na independência dos Estados Unidos um elemento ligado ao fim do pacto colonial. Ou seja, o que constitui o antigo regime? O absolutismo monárquico, a sociedade estamental e o mercantilismo. O mercantilismo é dado pelo Pacto Colonial. Aqui estamos falando do fim do Pacto Colonial. O fim do Pacto Colonial resulta na independência dos Estados Unidos. Por isso que é muito emblemático, né, o estudo da independência dos Estados Unidos, do caso em questão. O contexto do século XVIII é o contexto do iluminismo. Então nós temos aqui durante, né, a independência dos Estados Unidos a fermentação das ideias iluministas, principalmente do liberalismo político. Esse liberalismo político ele será o combustível ideológico das rebeliões coloniais por toda a América, sobretudo nos Estados Unidos. Então vejam bem, a Inglaterra ela é o berço do liberalismo político. E a Inglaterra, ela acabará sendo alvo das suas próprias ideias. Essas ideias que partem da Europa, né, de uma Europa iluminista que está colocando em xeque as estruturas do antigo regime, rebatem aqui na América. Então essas ideias iluministas, elas compõem o contexto, estarão na base dos fatores que levaram à independência dos Estados Unidos. Não só isso. Então aqui nós temos as ideias e o que eu quero demonstrar para vocês é, né, vamos dizer assim, a situação interna, né, entre colônia, no caso as 13 colônias, e a Inglaterra. Né? Que atritos, que fatores levaram a esses atritos que culminaram no rompimento dessa situação colonial. Beleza? Antes de adentrarmos nessas alterações na política colonial inglesa perante as 13 colônias, vale ressaltar bem rapidamente, nós teremos, né, mais adiante uma aula aí que eu vou ressaltar essas divergências entre o norte e o sul dos Estados Unidos, mas na constituição da colonização inglesa aqui na América, nós temos a configuração de modelos opostos nessas 13 colônias. Uma parte mais ao norte será constituída pelas colônias de povoamento. E ao sul nós teremos uma colônia de exploração. Quando a gente fala de colônia de povoamento, nós temos a questão do clima temperado, minifúndio, trabalho livre, policultura e produção voltada ao mercado interno. No sul dos Estados Unidos, prevalece um modelo de plantation, que é o clima tropical, latifúndio, escravismo, monocultura e a produção voltada ao mercado externo. Mesmo com essas divergências, vale ressaltar que tanto o norte quanto o sul, nesse contexto aqui das guerras de independência, eles irão se unir, as 13 colônias estarão unidas para lutar contra a Inglaterra. E um outro ponto interessante, e cabe ressaltar, é que independente dessas diferenças regionais, né, nesse processo de colonização aqui inglesa na América, até o século XVIII, essas 13 colônias, elas tinham uma certa dose de autonomia perante a Inglaterra. E quando isso muda? Né? Quando tem alterações
nessa relativa autonomia que as 13 colônias possuíam perante a Inglaterra. Então essas 13 colônias elas levavam uma vida, vamos dizer assim, relativamente de liberdade perante a Inglaterra. Quando isso começa a mudar? Com a Guerra dos Sete Anos, ou na verdade após a Guerra dos Sete Anos. Então nós temos aqui o caminho que irá levar à independência dos Estados Unidos, o caminho que irá levar ao rompimento da condição colonial dessas 13 colônias. Quando isso muda, né? Quando nós temos essas alterações? Após a Guerra dos Sete Anos. Vale ressaltar que a Guerra dos Sete Anos, ela foi uma guerra entre França e Inglaterra, e ela se desenrola em território, né? Ela se desdobra para territórios americanos. Na verdade, a Guerra dos Sete Anos, ela é uma guerra europeia, ela é uma guerra entre potências europeias que estão em divergências pela hegemonia mundial. Então, França e Inglaterra que estão, né, polarizando essas forças, essa geopolítica de uma Europa que vinha ali do século XV, XVI e XVII, da expansão ultramarina, né, da constituição de monarquias absolutistas. Há uma rivalidade que vem à tona no século XVIII. Então nós podemos dizer que a Guerra dos Sete Anos entre França e Inglaterra, ela tem muito a ver, né, com esse processo de independência dos Estados Unidos. Por quê? Ela foi o maior conflito entre nações europeias no século XVIII e teve reflexos aqui na América. Boa parte desses reflexos tem a ver com a formação militar dos colonos, né, e com o despertar de uma consciência desses colonos. Por quê? Para enfrentar os inimigos, no caso os franceses, a Inglaterra, né, armou os colonos americanos, e no fundo os colonos americanos eles perceberam que eles tinham força. Então há um nascimento de uma consciência nativista por parte dos colonos aqui na América, por parte dos colonos americanos. E essa consciência, né, que desperta aqui essa consciência nativista, ela será fundamental para um esforço de guerra quando da eclosão desses atritos entre os colonos e os ingleses, né, esses colonos americanos e a Inglaterra, representando aí a metrópole. Podemos dizer ainda que a Guerra dos Sete Anos ela vai ter um impacto, porque a Inglaterra vence o conflito, porém a Inglaterra irá se endividar. Qual que é a solução? A solução aqui na Guerra dos Sete Anos é o aumento da política fiscalista com relação às colônias. Ou seja, de um ponto de vista mais específico, nós temos uma rigidez muito maior por parte da Inglaterra em relação às 13 colônias, em relação às suas colônias aqui na América. Por quê? O pacto colonial, para que serve uma colônia? Uma colônia serve para fornecer, né, riqueza para a metrópole. Então, esse pacto colonial que tinha corrido ali no século XVI e XVII de maneira mais frouxa, os ingleses, mesmo sendo vencedores e contando com a participação dos colonos, nesses conflitos contra os franceses aqui, por territórios, por manter territórios e por conquistar territórios na América, a Inglaterra, mesmo sendo vitoriosa, ela sai endividada. O que ela faz? Aumenta, né, a carga de impostos cobrados perante os colonos americanos. Isso vai gerar um sentimento separatista. Então, essa limitação da autonomia dos colonos e esse aumento da política fiscalista gera um sentimento separatista. Então vejamos isso na prática. Olha só, a Guerra dos Sete Anos acaba em 1763. Em 1764 sai a chamada Lei do Açúcar, ou seja, a tributação por parte da Inglaterra sobre um comércio que existia, é um comércio de melaço, né, do melado da cana-de-açúcar,
que os colonos lá do norte aqui da América, né, daquela região norte aqui das 13 colônias, eles iam buscar esse melaço nas Antilhas, vendiam coisas lá nas Antilhas, pegavam esse melaço, fabricavam o rum lá nas 13 colônias, principalmente na parte norte, ia com esse rum lá na África, trocava isso por escravos e vendia esses escravos para o sul dos Estados Unidos e também para as Antilhas. Desse ponto de vista, nós temos um comércio chamado um comércio triangular, um triângulo comercial, que a Inglaterra vem e taxa esse comércio. Então a lei do açúcar era o quê? Tributar, cobrar impostos, cobrar tributos sobre esse comércio de melaço que vinha lá das Antilhas e era essencial para se produzir o rum que ia ser negociado, né, lá na África para trazer escravos e ser vendido, né, esses escravos aqui para o sul dos Estados Unidos. Vale destacar, em 1765, a chamada Lei do Selo. O que seria a Lei do Selo? Seria a taxação de materiais impressos aqui na colônia, aqui na América. Então a metrópole inglesa, ela obrigava que vários produtos, né, jornais, revistas, livros e documentos fossem taxados com o selo, ou seja, era um imposto pago para a coroa inglesa. E nós temos também a Lei do Chá, em 1773. Essa Lei do Chá, nós temos a taxação, ou seja, uma situação, essa Lei do Chá dava um monopólio de comércio do chá a uma companhia, que era a Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia inglesa. Então, o que quer dizer isso? O chá ficaria mais caro. É uma situação monopolística, ele seria mais taxado, ele recairia, ficaria mais caro no bolso do colono americano. O que resulta? Nós temos, com essa lei do chá, um grave incidente. Por quê? No ano de 1773, boa parte desse carregamento de chá que chega logo após essa lei do chá, ele será derrubado no mar. Os colonos americanos, né, eles se fantasiaram de índios. Nesse episódio que ficou chamado de Festa do Chá da cidade de Boston, na verdade foi uma festa que não foi uma festa coisa nenhuma, foi um ato de rebeldia dos colonos que pegaram os navios dessa Companhia das Índias Orientais e jogaram boa parte desse chá no mar. Desse ponto de vista, há um atrito muito maior entre os colonos americanos e a Inglaterra, que resulta nas leis intoleráveis. Por conta desta festa do chá da cidade de Boston, que foi um ato de rebeldia aí, nós temos as leis intoleráveis em 1774. Essas leis intoleráveis resultantes desse episódio foram leis aprovadas pelo parlamento da Inglaterra em repressão à festa do chá de Boston. O que nós temos como resultado dessas leis intoleráveis? Né? Aqui ficou intolerável a relação entre os colonos e a metrópole. Nós temos a interdição do porto de Boston, nós temos o julgamento dos colonos, desses colonos americanos, em tribunais lá na Inglaterra, ou seja, num tribunal externo, e a obrigatoriedade dos colonos aqui na América de alojarem tropas inglesas, né, para aquartelarem essas tropas para evitar episódios como esse. Então, ou seja, essas leis intoleráveis surgem, né, vamos dizer assim, um aperto do cinto por parte da Inglaterra, resultante desse episódio de rebeldia dos colonos por conta da lei do chá, que resultou na festa do chá da cidade de Boston, né, que foi esse ato de rebeldia. Então aqui nós temos, na verdade, o início desse movimento a partir de 1775, lá vem as leis intoleráveis, e em 1775 nós temos o início da Guerra de Independência. Logo depois nós temos a Declaração da Independência, né, no dia 4 de julho de 1776, e os ícones desse movimento, né, da Guerra de Independência, da Declaração de Independência,
Eu coloquei aqui o Thomas Jefferson e o Benjamin Franklin, mas nós poderíamos colocar também outros, como por exemplo, né, o George Washington, que é importantíssimo nessas lutas contra, né, os representantes da Inglaterra. Um dos elementos que estiveram na base da independência dos Estados Unidos, que é chamada de Revolução Americana, é uma ideia lá do liberalismo político, que é o direito de resistência, que eles vão beber lá nas ideias do John Locke, que é a reação à tirania. O que seria essa reação à tirania? Quando um governo fica exigente demais, o Locke fala o seguinte: a população tem direito de resistir a esse governo injusto. Então, olha só como que as ideias iluministas, boa parte dessas ideias, né, tem a maternidade lá na Inglaterra, e elas vão rebater aqui e serão o combustível ideológico necessário para as rebeliões coloniais. Ok? Era isso que eu queria dizer aqui em cima. Fica mais explícito aqui nessa questão. E a guerra de independência, olha só que interessante, se na Guerra dos 7 Anos, os colonos, né, ingleses, os colonos americanos, lutaram contra os franceses, agora aqui inverteu. Na Guerra de Independência, forças rebeldes, né, os colonos americanos, né, as forças rebeldes norte-americanas dos Estados Unidos, foram apoiados pelos franceses. Os franceses apoiaram os colonos americanos justamente para ferrar a Inglaterra. E aí os ingleses se rendem na batalha chamada Batalha de Yorktown, que é também chamada de Capitulação de Yorktown, de 1781. Aqui nós temos a rendição das tropas inglesas perante as tropas americanas. Então, o que nós temos aqui é, na verdade, o capítulo final. A guerra vai se, né, vai se desdobrar um pouquinho mais, mas como batalhas esporádicas. Aqui, no fundo, nós podemos encarar, né, a Guerra de Independência, que começa lá em 1775, nós podemos colocar aqui, pensar 1781 como a batalha final. Como final essa batalha finaliza esse movimento que é a luta de independência dos Estados Unidos. É o mais emblemático acontecimento. E logo depois nós temos a Constituição dos Estados Unidos em 1787, que foi, né, discutida e aprovada pela Convenção da Filadélfia. E traz ideias como a divisão de poderes, um governo republicano, né, a defesa do federalismo. Tudo isso muito marcado pela expansão das ideias iluministas, né, que serão a base aí da independência dos Estados Unidos e da Constituição, né, dos Estados Unidos como país. Beleza? Por hoje é isso, pessoal. Um abraço.